Aninha, Wilsinho, você sabe que dia é hoje? hoje é dia de Pricing Cast. E hoje nós temos o privilégio, Opa, a honra de ter um faixa marrom de karatê aqui na mesa. meu Deus Verdade. do céu. É mesmo? Sim, faixa marrom de karatê. A gente já chama o faixa marrom de... Como é que é? A Sensei? Sensei? Ainda não, esse é o não sei ainda. É. Não sabe nada. Não sabe nada. E mais um segmento inédito no dia de hoje. Inédito no dia de hoje, gente. Porque trouxemos gente de B2B, Trouxemos. trouxemos de B2C, Trouxemos. e se eu falar que ele é B2B2C? Não bugue seu cérebro, isso é possível. É possível. Mas para falar um pouco mais sobre isso, nós trouxemos o meu amigo Eduardo Yokota. Seja bem-vindo ao Pricing Cast. Bem-vindo, Obrigado, Edu. obrigado, Ana. Obrigado, Wilson. E mais um detalhe Ah, do nosso amigo Eduardo Qual, Yokota, qual? além dele ser faixa marrom de karatê. aham. Eduardo Yokota, de que área você veio antes de ir para a área comercial? Área financeira. Olha isso, gente. Ele não só é faixa marrom de karatê, como ele é um transformer. Ele veio da área financeira e foi seduzido pela área comercial e fez uma carreira de sucesso. Um dos comerciais mais, como direi, com mais aderência que eu já trabalhei na minha vida. Ô, louco. Parceiro, Obrigado. trabalhamos juntos por anos aí a fio, tivemos grandes resultados juntos, motivo pelo qual fiz questão de trazê-lo para cá. Obrigado. E aí, Edu, se apresenta aí para a nossa galera, para que eles possam te conhecer um pouquinho antes da nossa saraivada de perguntas. Bom, Nosso primeiro, comitê de perguntas. Obrigado, agradecer vocês, Pricingcast, a Ana, a você, Ricoy. Né? É um privilégio estar aqui com vocês, batendo papo. Até foi meio surpresa saber que eu ia ser convidado pelo Ricoy, porque assim, a gente é do comercial, a gente é inimigo do pricing, mais ou menos, nada. né? Mas não, na verdade a gente fez uma boa parceria nos anos aí, a fio. Tivemos bons resultados, né? Total. Tivemos alguns ruins, né? Mas faz parte. Faz parte. Uhum. Bom, minha formação é administração de empresas, eu fiz pós-graduação em marketing mesmo, na parte de comunicação. Já começou a... Aí eu já fui mudando, né, migrando, e também fiz um MBA, né, de gestão empresarial, né, na FGV, para a gente complementar e tentar entender o todo, né, do mundo empresarial como um todo, né, não só ficar na área comercial, para a gente ficar muito enlatado. Então a gente foi tomando esse rumo aí. Como foi essa transição de você ir do mundo financeiro pro comercial? Qual foi o turning point que deu assim para Eu você acho migrar? que foi assim, eu fiquei 5 anos na área financeira. E lá a gente tem tudo muito controlado, né? Tudo Imagina. o controle é muito fácil. E acaba se tornando um processo que você já domina. E aí você quer mais desafios, né? Você quer buscar outros caminhos, você quer... Estava ouvindo outra entrevista e vi que realmente tem esse lado de querer aprender, é muito latente em mim, então foi o desafio que eu quis encarar. Né? Boa. Então comecei dessa forma aí. E me apaixonei pela área comercial, pela área de desenvolvimento de produto. Então, realmente foi isso que motivou aí seguir, desbravar vários tipos de unidades de negócio e assim foi. E o que você carregou, Edu, do teu momento financeiro pro comercial, assim? Acho que a gente tem um ponto, assim, a gente tem que saber o equilíbrio, né, de quanto é o viável e o quanto a gente, da área comercial, deseja. Que a gente, comercial é um pouco passional, né? Então, tem aquela ânsia de não perder o negócio, de tentar resolver tudo, às vezes no grito. E efetivamente, a gente tem esse lado, peraí, calma. Se a gente fizer isso, em vez de melhorar, vai piorar. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, sempre é importante. E nessas horas, a gente tem aquele olhar, opa, peraí. Se eu estivesse lá no outro lado, o que o cara ia falar, o CFO, o diretor financeiro ia falar dessa operação. Será que ia ser rentável? Se não ia ser? Só virava o chapéu. Se fosse mas eu, dentro da minha que- cabeça mesmo, né? Então a gente sempre teve muito, pelo menos eu, nas minhas negociações,
mesmo a demanda das equipes, a gente trabalhava efetivamente em o quê? Não, calma. A gente sempre tem que respeitar aquele limite do setor. Se o pricing está levantando a mão porque é um processo que não vai ser bom para a empresa ou para a estratégia da empresa, não faz sentido a gente continuar. Então, a gente declinava em alguns momentos, né, de negociações. Então, foi por aí, cara. E você sempre trabalhou nesse segmento de B2B2C, ou seja, você tem o fabricante, né, que tem um sell-in, aí você tem o sell-through aí no meio, Sim, né? um E depois, distribuidor, isso. um fabricante. E aí você tem o consumidor final. Exato, sim. né? Que é o monitoramento desses 3 níveis, ele é muito importante para ver se a tua estratégia está sendo aplicada lá na frente. Você sempre atuou nesse segmento? Qual que é a dificuldade maior assim que você acha que esse setor tem em termos de execução mesmo, sabe? Executar a estratégia na ponta de ser bem sucedido. Eu acho que a primeira dificuldade é a comunicação com o consumidor final. Então, a gente não recebe feedback. Né? Então, se a gente tem que melhorar algum produto, a gente não tem essa informação. Às vezes é quebrada no meio da cadeia, porque simplesmente se a gente tem um produto ruim, o consumidor final acaba não consumindo porque ele acha que não é bom e a gente não fica sabendo qual o porquê disso tudo. E às vezes ele só interrompe. Então, o distribuidor, o fabricante na cadeia, ele simplesmente deixa de comprar de você e não fala o motivo que gerou aquela insatisfação. Né? Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem nessa cadeia. Né? Além do problema da precificação, que aí é outro tema que a gente também tem, porque o distribuidor, principalmente o distribuidor, ele não tem fidelidade com a sua marca. Né? Né? Então, ele acaba equalizando todo mundo para baixo e salve-se quem puder. Cada um tem seu momento, então às vezes o concorrente faz, você faz. Quando você fala distribuidor, ou seja, ele atende, vou falar o óbvio, mas o óbvio, né? Precisa ser dito. O distribuidor ele vai distribuir o teu produto, mas não só o teu, né? Porque existem modelos de distribuição onde o cara é um distribuidor exclusivo. Exato. A gente conhece bem, né? Onde o cara tem contrato e tal, você vai na loja do cara, você só encontra aquele produto. Nesse caso que você está falando, não. O distribuidor ele é um agente independente, Sim. que ele pode vender de XYZ a qualquer momento. Perfeito. E aí o desafio que você tem no meio do caminho, pelo que eu entendi, é uma guerra de preços entre os fabricantes para poder vender para o distribuidor. Além da guerra de preço, você tem o que vai estar na gôndola, ou o que vai ser exposto, ou como vai ser exposto. Então, a gente tem essa dificuldade de até fazer trade, como fazer trade num distribuidor. Que é multimarca. Que é multimarca. Então, será que faz sentido? É parecido com vender para o supermercado? Eu acho que é muito parecido. Né? Porque onde você tem várias marcas... Não chega a ser... Eu acho que a indústria de ferragem, principalmente, que é um segmento que eu atuo, de vidros e de esquadrias de componentes, ela está muitos anos atrás, muitos séculos, eu diria, né, para trás. Em que sentido? Em relação ao alimentício, de gôndola, de precificação, de ações planografia, de trade. A gente ainda está muito aquém daquilo que hoje o alimentício faz. Então, não dá nem para comparar que a gente, é igual ao alimentício. Mas se a gente olhar para o mercado brasileiro de distribuição de ferragem, que é o segmento que é muito específico nosso, ele é pautado de multimarcas e ninguém é fiel a ninguém. Né? Não existe um distribuidor parceiro, assim, né? Mas assim, falando de ferragens, Edu, explica um pouco para nossa audiência aonde é que está hoje o produto que você trabalha exatamente. Isso é uma pergunta. E uma outra é que quando fala de ferragens, assim, quando vem na minha cabeça estruturas que levam ferragens, né? Sim. Eu lembro, né, de janelas, portas. Até guarda-roupas, armários em geral, né? A gente está falando dessas ferragens, mais aplicadas a vidro, a uma estrutura de vidro. Civil, não por moveleiro, né? Que o mercado é distinto, mas o mercado de esquadrias mesmo, de esquadrias de alumínio e também a parte de vidros temperados. Então, tem os dois mercados que hoje está tendo uma convergência para um único fabricante. Então, o vidraceiro não vai ser só vidraceiro e o fabricante de esquadria também não vai ser só fabricante de esquadria. Está tendo uma convergência
de que eles estão produzindo todo, o sistema completo. Se a gente pensar na obra, então, você vai entrar num primeiro momento, né? Quer dizer, não tanto no primeiro, mas você vai entrar quando o cara está fazendo quase que o acabamento ali, né? Exato. Que vai colocar as janelas, né? Isso. O fabricante vai entrar nesse momento, né? Na concepção do projeto, seja um vertical, seja um horizontal. Então, ele vai entrar lá no meio como se fosse um acabamento, né? Se for uma casa. Se for um vertical, aí vai participar do projeto um pouco antes, né? Porque tem que definir parâmetros técnicos, né? De desempenho que são necessários fazer um pouco mais de estudo, né? Tem que fazer mais detalhamento, né? E aí o fabricante participa nesse momento, mas depois quem vai realmente executar a obra é um outro personagem aí da cadeia, não é? É um fabricante. É o fabricante de esquadrias. Ou vidraceiro. Tá. Sim. Então, só para a galera entender a cadeia, né? A empresa vende para o fabricante. Ou para o distribuidor. Para o distribuidor que vende para o fabricante. Isso. Né? E aí quem vai executar na obra, o cara que vai lá instalar efetivamente falando, é o fabricante. É o fabricante. É ele que vai, aliás, ele vai já entregar a janela pronta. Né? Com vidro, tudo que prometeu entregar. Né? Legal. Aí a segunda parte, então, da minha pergunta é que a parte de ferragem, né, ela é muito importante numa estrutura, né, porque... Sem dúvida. Né, ou se a gente está falando de ferragens mais no caso de armários, guarda-roupas, uma dobradiça, aquela estrutura da gaveta e tudo mais, e numa janela, numa porta, então nem se fala que você está falando de um componente quase de segurança ali, né? É um componente de segurança, você falar de uma janela, uma porta que ela pode ceder e a folha tombar. Exatamente. Você pode machucar alguém, pode até chegar a matar alguém. Né? E é uma responsabilidade muito grande na hora de a gente tem normas que estabelecem parâmetros técnicos que às vezes é obedecido, às vezes não, e a gente briga para que a régua fica no alto, não na parte inferior, porque daí é um problema que a gente já tem, que é a informalidade, e aí outros problemas que a gente tem nesse mercado que acaba aferindo, né, que acaba impactando ali, tanto na execução quanto no produto, no desempenho final. Então, realmente, é muito importante os parâmetros técnicos e também como é fabricado para aquilo desempenhar da forma correta. Né? Você tem as normas também, né? Sim. Porque você tem as normas, é a BNT, né? Que cuida. E você sofre uma fiscalização, você tem que ter o selo ali que você pode fornecer. Então, se você não tem o selo, você nem entra na brincadeira, né? Se tudo corresse bem, né? Tudo corresse bem. Então, porque aí vem a minha pergunta. É um componente de segurança, Sim. É um componente de segurança e de desempenho também, sim, né? sim. De performance do produto, sim. falando, né? De até... De acústica, de estanqueidade. Exatamente. Né? Deveria ser um baita de um fator de destaque, né? Para quem está consumindo e formando o produto final, janela ou porta. E pelo que você está comentando, é uma indústria talvez de baixa barreira de entrada, onde você tem muita gente fazendo, Exato. com baixa qualidade, o que torna o mercado informal e tudo mais. Sim, a barreira tecnológica ainda existe. O que é para fabricar, né? Sim. Então, ou é de pouca qualificação. Então, isso surge em várias empresas fabricantes, principalmente nesse mercado, que acaba, né, denegrindo, vamos falar assim, esse mercado, né, que é tão importante porque é os olhos da casa ali, né? É a janela, a porta, né? Enfim, é um item de segurança que às vezes a pessoa não vê dessa forma, né? Então é realmente preocupante. Enxerga mais como um embelezamento do que como item de segurança. Né? Até como item de decoração, né? Então é muito preocupante esse lado que a gente não tem essa... E não chega no consumidor final normas, não chega... Né? Até às vezes para o arquiteto, o engenheiro, eles têm dificuldade de fazer referências de normas, né? Então, mas é uma luta que é constante. A gente tem batido muito nessa tecla de normatização, falando das normas, né? E para que realmente todo mundo chegue em algum momento que a informação chegue em toda a cadeia, né? No consumidor final, inclusive, né?
Porque é muito difícil você falar de disposição de pagar, né, do cliente, porque como você não tem acesso ao cliente final, Sim. você não sabe, não sabe uma palavra muito forte, mas você tem pouca noção daquilo que é valor para ele. Exato. Né? Porque a gente sempre brinca aqui, né? A gente fala que o cara de produto, ele não é que ele acorda e fala, vou fazer um produto do nada, né? Não. Sonhei com um produto, vou fazer. Não, ele lança o produto por um motivo. Sim. Só que ao mesmo tempo que ele lança o produto por um motivo, é como você pedir, quando você vai perguntar para ele em termos de atributo, é igual você perguntar para alguém que tem mais de um filho, qual filho você prefere? Né? Ele não vai falar mal, ninguém fala mal do próprio filho. Claro que não. Né? Então ele vai falar, não, o meu produto é o Brad Pitt dos produtos, Sim, tal, não sei o quê. Como que rola isso? E aí, vestindo o chapéu do cara que precifica, né? De que forma o cara pode desenvolver uma estratégia de preço assertiva? Porque a gente está falando de um mercado muito específico, mas tenho certeza que o meu amigo, minha amiga que está aqui vendo a gente, ele pode estar passando por um momento num mercado muito semelhante, Sim. né? Então, com base nesses desafios que você enfrenta, com base na tua experiência de financeiro e com base no que você já trabalhou com pricing, Sim. como você acha que pode ser um caminho talvez um pouco mais assertivo para a gente poder precificar o produto? Eu acho que primeiramente é saber como que a sua empresa está financeiramente, seus números, e saber efetivamente até o limite que você pode chegar. Que às vezes tem empresas que vai no coração, atua de forma passional e acaba cometendo ou ele prejudica o mercado ou ele afunda o mercado de vez, não sei qual que é pior. Mas eu acho que primeiro é conhecer realmente se os números que você tem na mão são efetivamente reais e aí ter esse limite, não, eu chego até aqui. E aí falar, olha, a partir daqui eu não vou, prefiro deixar perder o negócio, né? E efetivamente falar, ó, vou abrir mão desse negócio, desse cliente e falar. Mas aí isso é uma decisão colegiada, né? Colegiada, claro. Não dá para largar essa decisão só na mão do cara. Não dá para deixar só na mão do vendedor também. Então são idas e vindas aí que a gente tem de conversas que acabam chegando à conclusão que assim, olha, não dá para fazer até aqui, né? E não dá para fazer saudável ou não é saudável? Eu acho que o principal é saber o quanto a operação é saudável. Porque não adianta, vai chegar uma hora que se você fizer tudo que o mercado quer, não tem fim, né? Todo mundo gosta de desconto, não é? Só que você não sabe o outro lado. Será que pode? Será que não pode? Será que a gente pode chegar? Porque é comum algumas discussões assim, que quando a gente fala de decisão colegiada, às vezes a gente precisa lembrar a pessoa que quem paga o nosso salário, né? Porque às vezes o cara atua com tanta paixão para pegar o negócio, sim, né, sim. E favorecendo um pouco o cliente, mas precisa ter um limite, né? Para isso as guidelines, né, que a gente fala de price são interessantes, né? Porque o teu preço é a arte, né? Sim. Ele não tem que ser nem tão alto que você fique fora, mas nem tão baixo que você deixe dinheiro na mesa ou acaba trazendo prejuízo. Perfeito. E aí vai o momento polêmica do dia. Momento polêmica. Com base na tua experiência de indústria, vasta experiência de indústria, e em termos de precificar estrategicamente, você acha que isso acontece na vida como ela é, como diria o Fábio, ou você acha que aquela frase, né, a execução come a estratégia no café da manhã, né, frase do Vale do Silício, sim. Você acha que às vezes a gente pega a estratégia e joga fora para atingir a meta do mês? Às vezes, acho que com muita frequência, né? Quis ser educado. Quis ser educado. Eu acho que, dependendo das indústrias e das empresas, acaba acontecendo isso. Acho que foi na entrevista passada, a gente vê o trimestre, a gente vê o mês, né? E acaba esquecendo que depois, no mês que vem, você tem que vender de novo, às vezes para o mesmo cliente, e aí você fez um baita desconto ou uma promoção lá, e aí você tem que voltar lá de novo para ele, né? E aí? Eu fecho o pedido pelo mesmo valor do pedido passado. Que eu comentei antes,
fora era que, será que a gente realmente sabe fazer uma política adequada, comercial, duradoura, perene, que hoje em dia está bem complicado, está bem complexo fazer uma política comercial adequada. Porque a gente está vendo o mês, a gente está vendo o trimestre, a gente está vendo o ano, a virada do ano. Então, as indústrias hoje realmente estão passando um bocado de estresse, né? Eu diria. Porque eu acho que a indústria, ela sabe fabricar bem. Ela sabe fabricar muito bem, desenvolve produto, prima pela qualidade, ganha certificações, ganha tudo isso, boas práticas, e aí na hora de vender? Aí você fica na mão do distribuidor ou do fabricante, enfim. É um desafio muito grande para todos nós, né? Da área comercial, da área de pricing. Esse eu acho que é o maior desafio. E com certeza, com frequência, acaba acontecendo isso. Esquece a estratégia, vamos fechar o mês e vamos ver o que vai dar no mês que vem. Mete 20% de desconto, 15% de depois bonificação. Aumenta 15%, depois. Aí fica, como é que é tudo pela metade do dobro? Você dá desconto de 20%, aumenta 15%, perdeu 5%, e assim vai. Depois, mês seguinte, você dá desconto de 20%. E quando você vê, é uma bola de neve, você nunca recupera. Sobe, e teu custo subindo, né? Pois é um grande dilema, né? Fecha o mês ruim ou fecha o mês bem e depois você corre atrás do mês seguinte. É um grande dilema, né? Acho que... E qual que é a discussão mais frequente em termos de período trimestral ou mensal? Olha, na Land Group hoje a gente faz uma análise trimestral, uma semestral e aí uma anual. Ou seja, se o meu mês não fui necessariamente bem, mas se eu fui bem nos outros meses e compensou, eu cheguei no trimestre com um valor igual ou acima do meu budget, está valendo. Ok. O princípio básico lá da Land Group e do Com é ser consolidado, crescimento orgânico consolidado. Então, quer dizer, a gente não se alavanca, a gente tenta trabalhar da forma no pé no chão, né? Então, assim, vamos fazer crescimento? Vamos, mas dentro daquilo que é possível, sem inchar tanto a empresa. Então, vai crescer? Vai crescer. Naturalmente, hoje dobrou a quantidade de headcount, mas ainda tem um longo caminho a se construir. Então, assim, é muito no pé no chão. Então, isso nos dá segurança de não fazer essas manobras assim, vou dar 20 hoje e amanhã eu subo 25. Né? Então, a gente também tenta ver o mercado, como é que tá, para que evite esse tipo de sacrifício que você faz no mês, né? Para prejudicar o outro. Não faz sentido para a gente. É um crescimento sustentável, né? A gente tenta buscar isso, né? Porque senão não se sustenta a longo prazo, né? O problema é o longo prazo, né? Se a gente está alavancado no banco ou qualquer outro motivo, não vai sustentar. A conta não fecha. Não vai fechar e o custo vai aumentando. Aí vira o espiral para baixo, né? Então, espiral da morte. Então, acho que esse é o caminho. Então, nos dá a segurança de fazer novos lançamentos, que eu acho que é um dos propulsores de growth, na minha opinião, é aumentar mix de produto. Então, a gente está lançando vários produtos, tanto para a linha de envidraçamento, né, de vidros, quanto para esquadrias, justamente para agregar e tentar buscar valor e se diferenciar do mercado. Porque, além de ter a informalidade que a gente tem comentado aqui no ramo vidreiro e no alumínio, é também a cópia, né? Todo mundo copia de todo mundo. Então, além da informalidade, tem a pirataria, né? Então, assim, Nossa. é muito forte, é muito latente o nosso mercado, né? Caraca. Pirataria. Pirataria pura. O cara pega o produto, copia. Não, o cara larga. Como é que é o nome bonito? Engenharia reversa. Pega o produto e faz engenharia reversa. Literalmente. Nossa. Não, e fazendo não é uma cópia, como é que eles falam no segmento de luxo? Não é uma cópia, é uma réplica. Uma réplica de primeira linha. Primeira linha. Comprou porque quis. Pagou 33? A gente, na época que eu trabalhei com o Yokota, a gente viveu algumas situações assim, principalmente questão de pirataria, né? E aqui nem tanto, mas lá fora, Sul-América,
na cara dura. Na cara Eles dura. copiavam embalagem, copiavam logotipo, Nossa, gente. e você pegava o cadeado, por exemplo, impecável. Só que era piratão. E os caras achavam que era produto legítimo. E dá um rolo do caramba, né? Então, mas primeiro você tem que ir lá, você tem que descobrir. Mas o por cara quê? Qual ganha que é... tempo, né? Ele ganha no tempo até você, ou ele ser acionado juridicamente, se for o caso, que às vezes não vale nem a pena, Não, ele some, né? ou ele some, ele cria E muda, né? E muda o nome, muda o muda representante, tudo. muda o importador, muda tudo. Mas É bem complexo. aí né? vem um negócio que a gente estava comentando agora há pouco. Porque quando você pega o produto, compara o produto, ele pode ser visualmente parecido. Porém, a funcionalidade e o grau de segurança que você tem no E produto... a matéria-prima, tudo. É totalmente diferente. Então, uma coisa, que nem ele falou que ele tem 3 personagens dentro da cadeia dele, né? Uma coisa é você que trabalha na indústria, você manja do produto. Sim, você sabe Você o que é os bom, o atributos que é ruim. e tudo mais, tal. Os outros participantes da cadeia, não necessariamente. E o consumidor... Menos ainda. E aí o que acontece? Quando ele olha o produto, é igual você compra maçã, né? Você pega 2 maçãs, assim, pô, as 2 são vermelhas, 2 não sei o quê, não sei o quê. Qual que você vai comprar? A mais barata, né? Porque agora, se você vai fazer uma torta, se você vai fazer um suco, se você precisa de uma finalidade diferente, você não vai saber. Sim. Com esse tipo de produto de construção, principalmente, é a mesma coisa. E aí, acho que o grande desafio, e aí é a pergunta, o quanto que você acha que é possível a gente tentar capturar esse valor do cliente em mercado, assim, para que a gente possa, na comunicação, que essa comunicação chega para ele de alguma forma, seja num home center, seja numa loja de ferragens, enfim, de que maneira a gente pode comunicar isso para o cliente para que ele fale, não, esse produto me traz mais segurança que aquele? Uma boa pergunta. Na minha opinião, assim, o que a gente preza muito na Landi é qual que é o maior indicador nosso lá, disparado, é a qualidade do produto, dimensional, desempenho, porque isso vai, qualidade não é uma coisa que é só da cabeça e que você não percebe. A gente nota, a gente tem a sensação de segurança, então a gente tem... hoje, a gente pode falar que a empresa tem 19 anos, mas ela construiu, talvez não a marca, mas um nome dentro do nosso mercado que efetivamente fala, poxa, esse aqui eu tenho que pagar um pouco mais caro porque ele me traz segurança e não dá defeito. O problema principal da ferragem, ela tem um problema de desempenho na hora de funcionar. Imagina uma dobradiça, né, uma roldana que a gente fabrica que não vai funcionar. Ou a janela que enferruja quando você coloca ela. Exatamente. Dá uma chuva. Então, ou que ela vai entrar água. Então, assim, esse é o maior transtorno. Aí, isso é perceptível. Então, quando ocorre um fato que a gente percebe que deu... Porque erro pode acontecer no processo de fabricação. Então, quando a gente percebe que tem um problema recorrente, a gente tenta estudar e faz um estudo aprofundado para evitar de ocorrer novamente. E a gente tem... Ou fazer um upgrade no próprio produto. Né? O principal é falar com o intermediário, que no caso é o distribuidor ou o fabricante, e ir lá e falar. Então a gente faz muito essas diligências para entender realmente se ele está aplicando de forma correta, primeiramente, porque às vezes não está. Pode ser um erro de instalação, né? Pode. Ou se efetivamente é um problema de processo de fabricação. Então isso a gente conquistou nesses 19 anos. Então essa qualidade dá segurança de quê? De a gente tentar uma precificação melhor e aí tentar trazer valor para o produto, né? Até certo ponto, porque até certo ponto ele paga, depois ele não paga, né? E ao mesmo tempo dar essa segurança para o cliente. A gente fala, não, a gente te dá a garantia de 5 anos, por exemplo, numa roldana. E ninguém dá. E a gente troca. Se tiver problema, a gente vai lá e troca, faz a troca, vai estudar e vai perguntar para ele como ele aplicou. Depois a gente vai ver qual é o motivo daquele fato que aconteceu lá. Já é um diferencial de valor agregado. É o único diferencial dentro do nosso mercado que a gente enxerga, né? E realmente é ter esse cuidado, esse carinho de ouvir, né, o cliente. Acho que esse é o principal diferencial que a gente pode trazer na cadeia como um todo. Tanto que a gente tem, quando a gente é abordado, dessa forma, não, vocês realmente trazem esse valor para a gente também.
né? Então, isso ajuda a gente nesse mercado. E dá para medir, Edu, qual é o tamanho desse valor agregado em percentual? Por exemplo, essa estrutura de qualidade, de percepção e de garantia, sobretudo, eu consigo aportar mais 5%, mais 10% em relação a um concorrente, claro, de pé de igualdade comigo, minimamente, né? Sim, se a gente falar dos outros concorrentes, a gente consegue ter em torno de 15% a 20% de diferencial de precificação. Então, isso é um grande diferencial. Nossa, super. E isso também nos dá segurança para exatamente trabalhar o quê? Não o mês, trabalhar o trimestre, trabalhar o ano, trabalhar o semestre, para a gente ir corrigindo também o que for necessário. Então, esse é o nosso desafio diário. Ali é medir tanto a parte, o que está lá dentro, o que está produzindo, né? Porque a gente não tem estoque de nada, é tudo puxado a produção. Então, o que está produzindo tem pedido colocado. Então, a gente trabalha de forma muito enxuta. Legal. Né? E, então, nesse processo, a gente tenta garantir tudo isso. Né? Então, a gente tem esses 15%, 20% aí a mais para poder diferenciar do mercado. E a gente tem, claro, que aí a gente também não vai conquistar uma maior fatia do mercado. Mas a gente tem um porto seguro que a gente tenta trabalhar e assegurar tudo isso. Nossa, bem legal. Uma curiosidade, por exemplo, quando a gente olha para uma janela mais commodity ou uma porta mais commodity, quanto do percentual ali do custo de produção daquele produto final, qual é a tua participação dos produtos de ferragem? Dos componentes? Não chega a 20% do produto final. Tá. Né? É mais ou menos esse percentual. Se a gente fala de uma janela simples lá, de 2 folhas de correr, né, não chega a 20%. E aí que é a nossa briga diária, é justamente isso. Ele não representa tanto dentro da cadeia. O maior é o alumínio, o PVC, assim por diante. Ou o próprio vidro. Então, esses são os maiores insumos dentro de uma janela. Nós somos componentes. E dentro disso, por que fazer aquela economia? Talvez não né? Então, será que vale a pena? Então, esse é o desafio nosso de tentar informar o cliente, seja o intermediário, seja o próprio consumidor final, que a gente não chega a falar. A gente fala através das mídias sociais, mas não diretamente, né, com eles. Tem aquela metodologia, né, Wilson, que é a estimativa de valor econômico, né, que se aplica muito bem no caso do mercado do Edu, onde você mostra para o teu fabricante, olha, o meu produto, você é 20%, e não sei se já se acontece ou não, o uso de uma ferragem não boa, o cara pode até perder a folha toda de alumínio que ele usou ali para fazer uma determinada parte da janela, né? Que são os diferenciais competitivos e negativos, né? Que você mostra. Exatamente. E aí nisso você fala, pô, você viu que uma economia burra que você quis fazer de 15%, 10% que impactar, sei lá quanto, isso acontece 3, 4, muito 5% isso no no total. box que a gente fabrica, no fechamento de sacada, sabe? Aqueles de varanda também. Isso acontece demais. Acontece muito porque tem muita informalidade ou tem precificações menores e que acaba impactando. Agora, vai funcionar e não funciona, dá problema. Gente, aí eu fico pensando aqui agora, tô viajando numa sacada de prédio, você vai lá e corre pra ver qual é a marca da sua ferragem que tá na sacada do teu prédio. Você quer ver um negócio também sério? Porque, gente, é muito sério isso. Um produto que o Edu conhece bem. Porta antifogo. Porta corta-fogo. Porta corta-fogo. Porque... Também é um mercado muito parecido, até mais marginal, talvez. Nossa. E uma coisa que... Pois então, mas é aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast, gente, assim, são precificação, né, mercado, precificação de produtos invisíveis, vamos dizer assim, a grande maioria do público, com certeza, né, mas são mercados, né, e tem profissionais trabalhando neles, tem pricers trabalhando neles, e olhem as particularidades, né. Sim. E a importância também da gente falar sobre esses produtos, né? Não, tiveram 2 ocorrências, não vou mencionar aqui qual, né? Para não dar problema. Mas que se a pessoa tivesse, por exemplo, se a porta tivesse uma barra antipânico, não aconteceria o que aconteceu na tragédia. Né? Sim. E sem contar que o próprio material
que era composto a porta, a gente não pode dizer que era material corta-fogo. Ou conforme, né? Vamos dizer que de acordo com a norma. Exato. E é o que o Edu está querendo dizer com a informalidade. Caramba. É que não é só questão fiscal. A questão fiscal existe, mas tem a questão do próprio produto. Exato. Né? Que é pior, né? Se ainda Exato. fizesse de acordo com a norma, é uma coisa boa. Mas, por exemplo, nesse caso específico, né, que a gente, obviamente, não vai citar aqui o nome do evento, mas que foi um evento, né, muito triste. O fiscalizador, que está fiscalizando toda uma questão de segurança do ambiente, ele não teria a capacidade de falar, olha, essa porta não está adequada. Você tem que trocar essa porta. Não tem uma barra, esse material, eu conheço aqui minimamente, não tá legal. Você não vai ter alvará de funcionamento enquanto você não trocar essa porta. A fechadura, a barra antipânico, até ele teria a percepção porque é visível. Sim. Agora, o que contém dentro de uma porta, Não. se ele desmontar a porta. Ou não tem aquele... Não tem, infelizmente. Você já pegou uma porta antifogo? Não, ela é super robusta. Põe a mão assim, ó, e faz assim, ó. Você toma uma afundar. Ah, tá, entendi. Tá. Entendeu? Porque o que acontece? Vou deixar o Edu explicar, entende muito mais na verdade, do que eu. Entra desde toda a matéria-prima. Desde o núcleo, que a gente chama, que é o interno dele, que tem que ser uma lã de vidro, né? Manta térmica. Que é uma manta térmica, né? Que ele tem que suportar um certo grau de aquecimento, sem transferir esse calor para o outro lado. E também a espessura da chapa também. Sim. Então, basicamente a porta é feita disso aí. E dentro disso tem a dobradiça, tem a fechadura também, que tem que compor tudo esse conjunto. Porque a porta é como um wafer, né? Você tem duas partes de aço com o recheio Exato. dentro. Esse recheio. Se a gente falar da esquadril, da sacada, por exemplo, ele está num contexto, né? Então, você não vai chegar... ainda que você desmonte, será que você vai entender que aquele é nylon? Ou é outro tipo de material? Ou aquele alumínio de forma da liga correta? Enfim, é muitas variáveis. Sim. Pro público, pro público, nós aqui, leigos, isso é muito difícil. Infelizmente, a gente só vai saber, no caso, quando acontece um acidente. Exatamente. Ou um acidente envolvendo ou não algum tipo de vítima. Mas é muito louco, né? Porque é uma coisa que, puxa, tá se fazendo uma economia, brigando por um preço ali, o intermediário que tá fabricando para ganhar, sendo que é um ganho que muitas vezes pode causar um problema. Exatamente. Agora, polêmico. uma curiosidade. Dependendo da obra, cada tipo de porta, cada tipo de janela, né? Sim. Tem uma medida. Sim. Como que a gente precifica isso? Porque dificilmente eu vou ter a mesma medida. Quando uma obra seja horizontal ou vertical, é tudo feito um cálculo pelo vão mesmo, pelo projeto. Então, mede o tamanho. E vai calcular o que vai de matéria-prima, o que vai de componente, e aí o fabricante vai definir o seu percentual de mão de obra de fabricação, o de instalação, o vidro, e aí se compõe o preço. E aí você tem um padrão e tudo deriva de um padrão, ou é mesmo, o cálculo é feito 1 a 1 mesmo? Se for uma obra sob encomenda, tem que calcular 1 por 1. Então você pega aqueles edifícios aí com, sei lá, trocentas torres, trocentos andares lá. Mas assim, o que muda, talvez num residencial, muda só o térreo e a cobertura. Por causa do tamanho, e o restante segue um padrão, ainda que tenha medidas variáveis. Aí você tem um corpo, 90% do prédio é um modelo e um tamanho específico definido. Então, que a gente chama de tipo. Então, ele segue um modelo totalmente igual na teoria. Mas quando for horizontal, tipo Quando for uma casa, por exemplo, vou fazer minha casa. Fazer com janelas holandesas. Aí você vai ter que medir 1 a 1. Vai ter que medir 1 a 1. E a precificação é feita num cálculo que faz toda a parte dos perfis, otimização de perfil, lista de componente, ele precifica e depois ele vai colocar tanto a parte de custos de mão de obra de fabricação quanto instalação, frete, embalagem,
markup, enfim, vai colocar tudo ali, né? Tá, então é que nem se eu fosse fazer, sei lá, as analogias, né? Fosse fazer um bolo. Sim. Você vai usar farinha. O quanto de farinha que você vai usar que vai determinar Exato. o preço que você vai cobrar naquele tanto de farinha. Normalmente é feito dessa Você forma. tem uma base e daí você vai derivando conforme o tamanho. Exatamente. E outra, né? Tem N modelos de perfis. Né? Então tem o robusto, tem o mais delgado, né? Tem tudo isso. Mais Então, tem espesso, menos espesso. Vidro também vai variar, espessura de gramatura, vidro, se é laminado, se não é laminado, se é temperado, enfim. Se é anti-ruído, se não é. Também, então são muitas variáveis. Então a precificação é uma complexidade tremenda. Então sempre no nosso mercado tem carência de quê? De projetista e de orçamentista. Por incrível que pareça, se você olha nas mídias sociais dos nossos clientes, eles estão lá sempre procurando. Eu preciso de um orçamentista, eu preciso de um projetista, porque é uma carência tremenda, é um mercado muito específico, né? Por mais que tenha um software que faça o cálculo, tem que alguém ler o desenho, entender o projeto e colocar isso, colocar os dados de entrada. É porque não dá pra fazer isso com a bunda na cadeira, né? Não. O cara tem que olhar, tem que ver. Ele tem que pelo menos olhar o projeto ou visitar a obra, né? Então, E conhecer, né? E definir o que o cliente quer até, é. inclusive, né? Ouvir, né? E ver o que ele precisa ou o que ele quer, porque às vezes nem sempre o que precisa é colocado. Acontece do cliente achar que é um negócio e na hora H vai o especialista lá e fala que é outro? Acontece. Acontece de várias formas. Ele viu algum lugar, alguma obra, algum jeito, eu gostei dessa janela, eu quero igual. Aí na construção civil dele não permite, e ele quer. E aí? Aí eu falo, tá bom, então a gente tem que fazer outro projeto para poder suportar a carga, né, fixação. Então tem vários detalhes, tem que saber muito da parte civil também para poder efetivamente... Que loucura. Nossa, total. Não é só pôr o preço. Não, e eu tô aqui pensando em toda a estrutura de vidro lá que tem na minha casa, que você conhece. Na época que eu reformei minha casa, Sim. praticamente eu mandei fazer todas as janelas da sala, que é imensa, que é um vidro gigante, cozinha... Tenho muito fechamento. Opa! Ih, Amaury, acidente. Tenho muito fechamento de vidro em churrasqueira, eu moro em casa. Então, por exemplo, tudo isso tem normas, né? Mas quem executou, será que sabe? Não, é isso que me dá medo. Com certeza é que você não. Desconhece totalmente. Porque você encomendou o trampo. Exato. O cara foi lá e colocou. Janela de 2 metros de altura, exato. Né? Então, esse é o grande desafio. Como que chega? Então, isso é uma conversa que, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando, porque não chega no consumidor final, infelizmente. Nada, zero. As grandes empresas até tentam colocar isso, as associações, né? Então, nós temos associações que puxam a régua para cima, mas o mercado é o mercado, né? Então, da mesma forma que tem um distribuidor no meio que às vezes quer só saber do preço, ele vai lá e fala, para não perder, eu vou fazer uma coisa que não é legal, né? Aí vai para a questão moral, né? Ética. Que falar assim, não, eu vou colocar um vidro mais baratinho, uma espessura menor, ele nem vai perceber mesmo, né? E vai colocar e tá tudo certo. Agora, nós somos reativos, então a gente só vai reclamar se der problema. Pois é. Né? Então, esse é o grande desafio. É que nem no dentista, né? O cara só vai agora que aperta o calo. Que dói, né? Então, por exemplo, corta-fogo. Quando pega fogo, acontece. Então, qual é a incidência de um prédio residencial ter problema de incêndio? Muito pouco. Então, assim... Mas se der também... Então, igual avião, manutenção de avião, né? Exato. Ninguém é louco de deixar manutenção do avião, entendeu? Do carro. Do carro. Vamos mais próximo moto, da gente. Vamos falar do box. Hoje a moda é colocar o box até o teto. A box folha. até o teto, Não é? Na sua casa, não sei se Não, você... na minha não. Na minha não. Ainda bem. Não. Porque, assim, é uma moda, tá? Os arquitetos adoram, a gente também tem produto para isso, a gente reforçou algumas coisas, tanto na parte do alumínio quanto na roldana. Fizemos um dispositivo de segurança para a roldana não pular, porque a gente está falando de um vidro que, quando você movimentar, ele vai ter pelo menos uns 40
a 45 quilos. Nossa. Não, Só que se ele não for um vidro que seja laminado de segurança, na hora que ele romper, ele vai estilhaçar tudo Eles em você. pedaçam. Porque vocês já viram vidro de box explodir, né? Uhum. Que é o temperado. Eu nunca vi um vidro de boxe explodindo, gente. Ainda bem. É. Mas acontece, eles Meu quebram. Deus. E quando era o padrão, que é 1,90, ele acaba machucando só o ombro, costas. Agora quando é até o teto, vem na tua cabeça, né? Então, meu Deus do céu. aí tá previsto que tem que colocar uma película de segurança, tá previsto que tem que colocar um vidro laminado. Tem que ser tipo o vidro de carro, né? Aquele que ele Sim. estilhaça lá por dentro. Esse é o... Será que chega no consumidor final tudo isso? Nossa, com certeza não, porque é só a beleza que interessa. É a história do por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E com base nessa informalidade toda, Aham. quão difícil é e de que maneira vocês fazem o monitoramento do preço sellout para ver onde você está posicionado no mercado, se o teu posicionamento está adequado, se tem gente que está muito fora e eventualmente você decide um vou, não vou. Como é que vocês fazem esse tipo de monitoramento? Olha, o monitoramento é feito pela equipe comercial mesmo, eles que dão os inputs de entrada, né? Mas de uma forma muito reativa. A gente espera realmente o cliente Perder o reclamar. orçamento. Não, reclamar mesmo. Porque assim, a gente tem um limite e uma precificação. Tem às vezes um que desvia por algum motivo. A gente não pode controlar o sellout, óbvio. Uhum. Mas a gente tenta trabalhar numa coisa mais equânime, né? Uma coisa mais igualitária. Mas é difícil fazer esse controle, assim. A gente tem uma determinada região que a gente está com esse problema, inclusive, essa dor aí, né? E é um cliente muito bom, forte, né? Só que ele não deixa os outros também terem nossos produtos, porque realmente ele está com uma precificação bem agressiva. Então a gente faz a base da conversa, né? A gente vai lá e tenta abordar e entender o momento dele também, né? Para isso. E como é que é o speech do cara, aí já entrando bem na tua área, do cara comercial, para ele poder conversar com o cara para agregar o valor, né? Para o cara não ir para o produto... Vencer toda essa informalidade de alguma forma. Para ele, esse produto tabajara, vamos dizer assim, e realmente pegar um produto de qualidade. Como é que tem que ser a prosa? O speech, a conversa é baseado sempre no produto, naquilo que a gente vai entregar e na segurança que a gente pode fazer a reposição. A gente vai ter uma continuidade, que é o que não existe nesse mercado. Quando tem formalidade, o cara fecha as portas e vai embora. Exatamente. E deixa Deus dará. Então, a gente trabalha muito, que é um mercado de construção, né, de relacionamento. Então, a gente fala, olha, você está conosco há tanto tempo, ó, aqui. Então, a gente trabalha esse relacionamento de... Primeiro que, assim, a nossa casa sempre foi aberta para qualquer cliente, convidado visitar. E a gente faz questão de não ter assim, o cara vai vir. Não, vamos já deixar faz tudo organizado. Não, o nosso dia a dia faz com que a gente seja organizado. Tipo, o diretor chegou. Então, assim, a gente trabalha tranquilamente. Qualquer dia vocês podem até visitar lá para conhecer e que essa cultura da qualidade da organização anda junto. Né? Então, isso dá uma... o speech sempre foi baseado nisso, né? No produto. A gente sempre está trabalhando no produto, na qualidade e na segurança que ele vai ter o retorno conosco. Que é diferente do restante do mercado, que pode deixar, nem todos, mas alguns podem deixar eles na mão lá em algum momento, né? Então, esse é o speech do comercial, né? Que é o que a gente trabalha. Um speech quase que educacional, né? Totalmente educacional, tanto que a gente apoia o Senai Tatuapé, a gente apoia com palestras, com produtos para eles fazerem os cursos, né? Então tem curso de vidraceiro, tem curso de fabricante de esquadrias. Que legal. A gente apoia alguns privados também, que são núcleos de desenvolvimento de empreendedores, né? De vidraceiros, de fabricantes de esquadrias. Entidade de classe. Também a gente tem a associação que também participa, sempre buscar o nível para o mínimo. O que é o mínimo? Atender a norma, gente. Começa pelo básico. Mas é uma luta. Fazer, né? Mas é uma luta também. Então, a gente tem trabalhado nesses pontos na parte educacional muito.
O cara fala, nem conheço essa norma, aí você quer que eu trabalhe com ela? Você tá louco? Né? Exato. E aí dá nisso, né? Que nem Sim. ele comentou. São coisas que você não percebe, que pode dar problema, até a hora que dá. Só que quando dá, né? Às vezes você economizou, sei lá, R$1.000. Nem fala em 1.000. Vamos falar de R$10, R$5, porque são componentes. Nossa. Entendeu? Tua segurança vale isso? A segurança da tua família? Pois então, até que ponto, né? Vale. Né? Mas é um caminho bem longo aí que a gente tem que brigar. Falei pra você que o bagulho era embaçado? Falei! Vidro, embaço. Você quis fazer um trocadilho. Não, mas é o tipo de né, repetir um pouquinho o que eu tinha falado antes. Eu, particularmente, gosto muito de conhecer esses mercados que não são óbvios pra gente no dia a dia, que não estão na prateleira de um supermercado ou numa loja de varejo enfim, de moda, medicação e tal. São produtos que, gente, né, tá aí, né? Todo componente que faz parte da tua casa, num mercado de construção civil, e que poucas pessoas falam, ou não tem, né? A gente não tem muitos fóruns ou muitos cases, né? Quando a gente vai em fóruns de pricing, poxa, não tem um case, não tem uma pessoa falando do mercado de ferragens aplicadas a esquadrias de alumínio. Tá aí, é uma ideia pra uma palestra. Então, assim, quais são os produtos invisíveis da nossa vida que fazem parte, que estão ao nosso redor o tempo todo, que a gente não enxerga, e que, poxa, tem pricing, tem investimento de inovação, tem baita companhias trabalhando. Treinamento da equipe Treinamento comercial. do time, carências de precificação, né? Seja de conceito, de case, de material, enfim. Poxa, né? Pra gente sair um pouquinho, né? Daquela discussão da bitola do mercado de consumo convencional. Eu, particularmente, gosto muito. Não, é diferentão. Diferentão, Desafiador também. Desafiador. Não, porque assim, quando a gente fala de precificar coisas tangíveis, né? Que nem a Ana falou, coisa que você compra na gôndola, tal, uma coisa. Ninguém tá falando que é fácil, Não. tá? Ninguém tá falando que é fácil. São problemas distintos, né? Então, por exemplo, quantas vezes na sua vida você colocou a mão na maçaneta da tua casa? Na fechadura. Não, pôr a mão na maçaneta, você coloca provavelmente todos os dias. Então, exatamente, mas virou um produto invisível pra você. Exatamente, porque é uma coisa Ela que é visível tá tão... quando te dá problema. Exato, Assim é o cadeado, assim é a dobradiça, assim é a concha da sua janela, né, a rodana do seu envidraçamento. Então, realmente, isso... Ele tem um mercado grande. A gente nunca para falar, como é que o cara fez o preço desse negócio? Não, eu já parei. Tipo assim, eu fui num varejo que é bem conhecido, que fica ali na Marginal, que... eu vou falar, Dutra Máquinas. Eu fui na Dutra Máquinas, que é uma loja que meu marido gosta muito de frequentar. Parece, né, loja de brinquedo para homem, né, que tem muita coisa legal. E a gente vai lá de vez em quando para comprar umas coisas. Eu moro em casa, então a gente faz muita manutenção por nossa conta. Então a gente tem coisinhas lá para cortar grama, coisa assim. E aí ele foi atrás das coisas lá para ver que a gente ia comprar. E eu fiquei lá rodando nos corredores, olhando pra cara dos pregos, das chaves de fenda e pensando, cara, tem um cara que precificou isso aqui. Tem, com certeza. Tem um cara, tem uma empresa aqui atrás de tudo isso e que tá precificando isso daqui, né? Então eu fiquei... Como será que o cara faz? Como será que o cara faz? Né? Então, como será que o cara tá precificando um parafuso? Como é que o cara tá... Qual que é a cadeia por trás disso, né? Então é muito interessante. É sair do óbvio. E às vezes a gente pode surpreender, porque a gente pode trazer uma aplicação, uma boa prática de um mercado como esse para nossa vida, porque é bem complexo, né? Sim. Né? É bem complexo. Tá aí o Edu que trouxe um baita de um case pra gente. Muito obrigada, e aí, Edu. Edu, a gente tá chegando no final do nosso episódio, passa rápido demais, né? Uau. Mas antes... Não sem antes você virar aqui... Tem que olhar ali na lente da verdade e deixar uma dica para o meu amigo, minha amiga que está aqui nos vendo, poder aplicar assim que ele chegar no escritório. Acho que o que ele pode aplicar de imediato é fazer visitas aos clientes. Tirar a bunda da cadeira. Sem dúvida.
Acho que a gente aprende muito. A gente aprende, primeiro, o relacionamento, que é essencial. Acho que na relação comercial a gente tem que realmente visitar os clientes. É você ouvir o problema que teu produto pode estar causando a ele, seja de preço, seja de desempenho mesmo. E oportunidades. Tem um case muito legal, que assim, a gente ouviu um cliente, ele estava com uma demanda, surgiu um produto em menos de 40 dias e já está vendido. Nossa. Caramba. Sem estar pronto. Desenvolveu o produto? Desenvolvemos o produto em 40 agilidade, dias. hein? Exatamente. Então, assim, isso é um case que ficou lá dentro e o pessoal adorou, porque assim, e o pessoal endoideceu a engenharia comigo, ficou muito bravo, mas lembraram de válido, você várias vezes. Até hoje lembra. Mas enfim, assim, é uma coisa que foi ouvindo. E se você não está lá, como é que você vai aproveitar essa oportunidade? Né? Então, acho que isso é válido para todo mundo. Top. Até pro pessoal de price. Sensacional. É isso aí. Então, pricers do Brasil, do mundo, do universo, das galáxias, tirem a bunda da cadeira e façam um elo com a equipe comercial, visitem clientes, principalmente para entender o que é valor para o cliente. Principalmente nesse caso de vendas complexas, né? E produtos invisíveis. Exato. Isso aí. Vá descobrir o que tem de visível, de valor no seu produto invisível. Essa tem que ir pra caneca. Essa vai pra caneca. E o que mais o meu amigo e minha amiga tem que fazer além disso? Curtir, compartilhar, engajar e tudo aquilo que a gente já sabe. Clicar no aviãozinho. Clicar no sininho. Que aviãozinho? No aviãozinho do Instagram. Não, aquele tem os aviãozinho é nossos pra vídeos do compartilhar Instagram. lá. O Isso, aviãozinho é pra compartilhar. Não sabe de nada de Importante é rede que social. esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. E quem tiver mais interesse em saber do mundo misterioso de B2B2C, nós vamos deixar aqui na descrição os contatos do Eduardo Iocota, que certamente voltará aqui mais vezes para contar mais aventuras nesse mundo até então quase desconhecido. Dos produtos invisíveis. Dos produtos invisíveis, para que eles possam passar a ser visíveis. É isso aí. E que a gente possa ter o cuidado com a nossa segurança, que é sempre muito importante. Edu. Valeu. Obrigado. Obrigado, velho. Obrigado, Edu. Obrigado. E você? Obrigada. Você. Até a próxima. Tchau. Valeu. Ó.